Olá, vamos calcular a taxa de variação da função y igual a 3x mais 1, cujo gráfico é essa reta. Eu vou te adiantar que a taxa de variação de uma reta é sempre constante, porque a reta é uma só, ela não muda de direção, quem muda de direção é uma curva, certo? A taxa de variação é calculada por ΔY dividido por ΔX, que é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. O que é o ΔY? Primeiro você identifica quem é x2 e x1. Não pediu no intervalo de 3 até 7, então veja bem, de 3 até 7. Então o x2 é o 7 e o x1 é o 3. Quem é o f de x2? É o f de 7. Quanto que é o f de 7? É 22. E o f de x1? x1 é o 3, o f de x1 é o 10. Então, aqui nós vamos encontrar a taxa de variação dessa função, a taxa de variação dessa reta. Beleza? Então vai ficar assim, ó. F de x2, 22. F de x1, 10. 22 menos 10. Sobre x2 menos x1, 7 menos 3. Então, a taxa de variação de uma reta você já entendeu que é constante, porque a reta não muda de direção. O que muda de direção é curva. Então, o ΔY, canetinha tá ruim, ΔY ou ΔX é igual a f de x2. No desenho lá eu te mostrei, é 22, menos o f de x1, que é 10, dividido pelo x2 menos x1, 7 menos 3. Então, 22 menos 10 dá 12, 7 menos 3, 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então, veja aqui, f de x2, ó, x1 e x2, na ordem, né, crescente, x1, x2. O f de x2 é o 22 e o f de x1 é o 10. x1 é o 7, x2. Beleza? Agora, deu quanto? Deu 3. Observa bem a função. Y igual a 3x mais 1. Não é coincidência. Esse coeficiente de x da equação da reta é o que? A taxa de variação da reta. Isso significa o quê? Que para cada unidade de x que varia, o y varia 3 vezes isso mais uma unidade. Entendeu isso? Né? Para cada variação de x, o y varia 3. Veja lá. Beleza? Então a taxa de variação é 3, que é o coeficiente de x. Então, repetindo o que eu falei, para cada variação, para cada unidade que o x muda, o y muda o triplo disso mais 1. A taxa de variação aqui é o 3. Tá? Então a taxa de variação de uma reta é o quê? É um valor constante. E na equação reduzida da reta é o coeficiente de x. Beleza? Vamos agora a um outro problema. E se for uma curva, como é que fica? Então vamos lá. Veja aí essa curva. Nós temos aí, essa curva é uma parábola, y igual a x ao quadrado. Aqui está o ramo da parábola, o ramo direito. Y igual a x ao quadrado, certo? Para o valor de x igual a 1, 1 ao quadrado 1. Valor de x igual a 2, 2 ao quadrado 4. O f de 3, 3 ao quadrado 9. E o f de 4, 4 ao quadrado 16. Ficou meio apertadinho lá, mas eu não quis fazer outro gráfico, tá? Então, veja bem, agora como é que a gente calcula? Em cada pontinho, observa que em cada ponto, no caso da curva, a inclinação da reta tangente em cada ponto vai me dar a inclinação, mas em cada ponto. Observa que no ponto 0, a tangente a esse ponto, ela é horizontal. Aqui no 1, a tangente a esse ponto da curva, ela tem uma certa inclinação. No valor 2, a inclinação já é maior.
No 3, a inclinação da tangente nesse ponto já é maior. No 4, a inclinação da tangente já é maior e assim sucessivamente. Porque como a curva vai mudando de direção, quer dizer que em cada um dos infinitos pontos da curva existe uma tangente com uma determinada inclinação. Cada tangente dessa, a taxa de variação aqui é chamada taxa. Em cada pontinho, a taxa é chamada taxa de variação instantânea, ou seja, em cada ponto, em cada instante. Aí como é que nós fazemos? Lá no cálculo você vai aprender derivada, mas aqui por enquanto nós vamos fazer assim. Você traça, está aqui a curva, você traça, nós queremos no intervalo de 0 até 4, certo? A taxa de variação, que no caso é chamada taxa média. Porque como em cada ponto tem uma taxa diferente, eu vou tirar uma média. Como é que isso é feito? Eu vou traçar de 0 até 4, veja lá, a reta secante à curva nesse intervalo. A reta secante, ó, de 0 até 4. Aí eu vou calcular, como eu fiz na reta, eu vou calcular o quê? A taxa de variação dessa reta, que vai me dar a taxa média de variação nesse intervalo aqui de 0 a 4. É a mesma forma, veja aí, o ΔY ou ΔX. Então, como é de 0 a 4, o que eu vou fazer? Quem é o x2? É o 4. Quem é o x1? É o 1. Quem é o f de x2? É o 16. Quem é o f de x1? É o 0. Por quê? Porque 4 ao quadrado não é 16 e 0 ao quadrado não é 0. Então vai ficar como? F de x2, 16, menos f de x1, 0. Dividido por quanto? Por 4 menos 0. Que é no intervalo de 0 até 4. Entendeu isso? x1, x2. Então, essa média vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui no mesmo papel. Essa média vai ficar assim. ΔY sobre ΔX é igual ao f de 4. O f de 4 é 16, menos o f de 0, que é 0, dividido por 4 menos 0. O intervalo é de 0 a 4. 16 dividido por 4, essa taxa de variação média deu 4. Então, no intervalo de 0 a 4, a taxa média de variação dessa função y igual a x ao quadrado é 4. A taxa média de variação. Quando você aprender o cálculo, você vai ver o seguinte. Vai ser calculada a derivada da função. A função y igual a x ao quadrado, a derivada primeira. A derivada dela, a gente chama de y', é feita assim, ó. O expoente passa para frente multiplicando o coeficiente de x, que é 1, 2 vezes 1, 2, x. E do expoente você subtrai uma unidade, 2 menos 1, 1. Ou seja, a derivada da função x ao quadrado é 2x. Calcula agora essa derivada, ela nos dá a taxa de variação em cada ponto. Então vamos calcular no 0, no 1, no 2, no 3, no 4, para você ver. X igual a 0, substitui aí. A derivada vai dar quanto? Vai dar 2 vezes 0, 0. Se o x é igual a 1, igual está lá no gráfico, a derivada para o x igual a 1 vai dar quanto? 2 vezes 1, 2. Aqui a gente coloca o valor que está substituindo, viu? No caso aqui é o 0, no caso aqui é o 1, certo? X igual a 2. Aí vai ficar como? Vai ficar o y' de 2, estou substituindo 2, 2 vezes 2, 4. E de 3? Para 3 vai dar 3 vezes 2, 6. E para 4, que é o último valor do intervalo, 4 vezes 2, 8. Agora, vamos tirar a média desses 5 valores. 0 mais 2 mais 4 mais 6 mais 8
dividido por quanto? Média aritmética simples. Não são 5 parcelas? Dividido por 5. Então isso vai me dar quanto? 8, 6, 14, 18, 20, dividido por 5. Quanto que deu a média, pessoal? A média deu a média que nós já tínhamos encontrado lá, ó, média 4. Então, de fato, aqui é usando derivada, certo? Você calcula a derivada em cada ponto e tira uma média, você vai ter a média que nós calculamos antes, tá certo? Então, resumindo a história, quando é uma curva, em cada ponto há uma taxa de variação diferente. Por quê? Porque em cada ponto a reta tangente naquele ponto, ela tem uma inclinação diferente. É a inclinação da tangente, certo? Então eu ensinei aqui a fazer o quê? A calcular a taxa média de variação dentro de um determinado intervalo. É o ΔY dividido pelo ΔX. Beleza? E você viu aí no final que, calculando a derivada da função e a derivada em cada ponto da curva, pegando cada valor de x, e você tirando uma média, você vai ter a taxa de variação média. Cada uma dessas aqui é a taxa de variação instantânea, viu? 0,2468, ou seja, no ponto 0, a inclinação da tangente é 0, a taxa de variação é 0. Olha, reta horizontal, a inclinação não é 0. No valor 1, aqui já deu quanto? Inclinação 2. No valor 2, inclinação 4, inclinação 6, inclinação 8. A inclinação está aumentando porque é uma curva, tá certo? Ela está aumentando a inclinação em cada ponto. Beleza? Então, reta, a taxa de variação é calculada pelo ΔY sobre ΔX, e numa reta a taxa de variação é sempre constante. Numa curva não, cada ponto tem uma taxa de variação diferente. E você pode calcular a média por esta mesma fórmula que está aí. Beleza? Então é isso por enquanto. Bons estudos. Tchau, tchau.